Pessoal, a jumenta vai falar. Números capítulo 22. Hoje, bom dia para você. E é o seguinte, ó, a história de Balaque e Balaão. Talvez você confunda um pouco os personagens, porque os nomes são bem parecidos aqui, mas cada um representa, né? Um é rei de Moabe, o outro ali é um encantador, profeta, vidente, uma misturança aí. Mas o fato é que Deus fala com Balaão, tá? Então a gente vai conversar sobre esse capítulo aqui. Por que a jumenta abriu a boca? Né? Então é impressionante aqui como Deus ele age para realmente mostrar que a palavra final é dele, que a ordem, o guia, tudo vem dele, tudo é ele, pessoal. Então a gente precisa entender isso aqui, que Deus ele utiliza as coisas loucas desse mundo para fazer a gente abrir os nossos olhos, nossa mente e realmente entender que a palavra dele é o principal, o nome do nosso Senhor tem que ser glorificado através das nossas vidas. Então esse capítulo aqui está recheado de situações, mas também é um chacoalhão para a gente acordar num ponto fundamental do Evangelho, que seja feita a vontade do nosso Deus, que a gente guie, que nós sejamos guiados pela palavra do Senhor e que Ele venha reinar em nós e não os nossos desejos, nossas vontades. E não dá para servir a dois senhores, não dá para misturar o Evangelho com os nossos desejos. Ah, não, mas eu vou encaixar isso aqui, não ali, ó. Ah, não, não dá. E essa história deixa muito claro isso, tá bom? E novamente, né, por diversas situações que a Bíblia nos apresenta, envolve também dinheiro, tá? Então, Balaão tem um caráter definido aqui na Bíblia. Você pode até, se você já quiser o spoiler, você abre na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 15, que ali já vai estar descrito o seu caráter e tudo mais, o que acontece com ele. Mas a gente vai começar aqui nesse capítulo citando o que aconteceu, por que aconteceu e algumas reflexões, tá bom? Então, tenham até 10 minutos, vamos embora conversar. O início do capítulo diz assim, ó: partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão. E Balaque, rei dos Moabitas, olhou aquele povo e falou assim: ai, estamos fritos, estamos perdidos, já era, não sei o que vai acontecer e tudo mais. E ele começa a ficar nervoso, ansioso, angustiado. No versículo 3 fala que por conta desse grande povo, os filhos de Israel ficou angustiado, andava angustiado. Então sabe, ficar para um lado para o outro, assim, o que eu faço, Ai, meu Deus do céu. Só que se você parar para pensar, era um medo desnecessário, porque Moisés, o que ele fazia? Toda vez que ele ia atravessar, ele falava para o rei: ó, a gente não vai beber nada, comer nada, tomar nada, a gente vai só passar, é só passar mesmo, é em paz. Só que nesse caso aqui, não teve essa conversa. Moisés não foi conversar com Balaque. Então, ele já criou uma situação desnecessária para ele mesmo. Então, esse é um ensinamento para mim e para você, tá? Que realmente a gente não pode criar situações na nossa cabeça sem antes ter acontecido, sem antes o Senhor ter falado. Então, a gente precisa ter sabedoria nesse momento, pessoal. Não sei qual situação que você está passando, o que você está planejando, buscando, mas dobra os seus joelhos no seu quarto, feche a porta e fala com o Senhor: Senhor, eu preciso de uma solução, eu preciso que o Senhor me guie. Eu estou em dúvida, eu estou com medo, eu estou isso, eu preciso do Senhor. E Deus, pessoal, Ele é um Pai amoroso, eu sempre falo isso para você, Ele é um Pai amoroso que Ele quer falar com você, Ele quer te orientar, Ele quer te disciplinar. E, em primeiro lugar, a palavra dele está aberta. Então, você, através da oração, Ele vai te guiar para a palavra e simplesmente alguma situação vai acontecer para você entender aonde você tinha que ir. E Ele vai te guiar: ó, faça isso, ouça isso, veja isso, não vai por ali, que é o caso aqui, tá? O que acontece? Balaque envia mensageiros a Balaão. E esses mensageiros deixaram bem claro: olha, o nosso Senhor está falando ali, o nosso rei está pedindo para você ir lá amaldiçoar esse povo de Israel, porque é um povo grande e tudo mais. E Balaão, ele até começa bem, ele fala assim: não, então fica aqui com a gente essa noite, né, dorme aqui e tudo mais, e quando a resposta do Senhor vier, eu vou falar. E Deus fala com Balaão. Olha só o versículo ali, 9. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Deus faz uma pergunta. Poxa, Deus já sabe tudo, Deus já sabe o passado, o presente e o futuro, Deus já sabe quem é, Deus criou aqueles homens. Por que ele faz essa pergunta? Porque ele quer provar o coração de Balaão. Será que vai falar a verdade? O que ele vai falar desses homens aí? E do que eles falaram para ele? E Balaão fala: olha, eles chegaram aqui dizendo que saiu um povo do Egito e tudo mais, e ele quer que eu vá lá e amaldiçoe esse povo. E Deus deixa muito claro, de uma maneira bem simples e bem direta, é aquela reta e direta, corte Tramontina. Ele fala o seguinte, ó: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porque bendito é.
Então, pessoal, Deus ele deixa muito claro. A primeira palavra do Senhor é essa. E Deus não volta atrás na sua palavra. É isso que você precisa entender. Deus falou, não vai, não amaldiçoe, porque é um povo bendito. Primeira coisa é a gente entender que nós que cremos no nosso Senhor Jesus de todo o nosso coração, amamos essa palavra aqui, nós somos benditos do Senhor e a gente precisa realmente honrar a Deus com esse elogio que Ele faz ao seu povo. Poxa vida, é um povo que Ele resgatou, que Ele salvou, Ele te salvou, Ele te criou, Ele te formou, Ele está te chamando. Então você é povo bendito quando você crê nessa palavra aqui, quando você busca Ele de todo o seu coração e realmente você é um povo bendito, mas você precisa abraçar essa causa e fazer valer a pena. Eu falei, não, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero crer, eu quero buscar, eu quero adorar, eu quero servir e eu não quero buscar os meus próprios desejos. Que aí é infelizmente onde Balaão vai cair, tá? Então eu já dou um spoiler para você que ele vai misturar algumas coisas aí. Bom, ele se recusa aí. Esse é o primeiro ponto aqui. Quando os mensageiros voltam, falam isso para Balaque, olha só no versículo 17. Volta para eles e fala assim, ó, olha só. Rogo-te que não demores a vir até mim, porque grandemente eu vou te honrar, Balaão. Farei tudo o que você me disser. Eu só peço que você amaldiçoe esse povo. Olha só, pessoal. Grandemente te honrarei. Farei tudo o que você me disser. Me parece que lá em Mateus capítulo 4, na tentação do diabo para Jesus, tem algo bem parecido, né? Quando o diabo fala assim, olha, tudo isso aqui eu vou te dar. Tudo isso aqui é seu, se você se prostrar diante de mim, se você fazer a minha vontade. Esse é o diabo falando ali. E Jesus deixa muito claro, parte de mim, Satanás. Olha só, pessoal. Mas aqui, Balaão, o que acontece? O lado humano, pecaminoso, vai lá e começa a entender esse negócio. Opa, tem coisa boa pra mim então. Ah, vai ter honra. E aí ele fala assim, olha, ele até começa bem de novo, né? Ele fala assim, olha, eu não vou poder transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer isso ou aquilo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar mais uma vez. Aí já jogou tudo fora. Vou perguntar mais uma vez, espera mais um pouquinho aí, que eu vou saber que o Senhor vai falar de novo. Deus já tinha falado, pessoal. Deus já tinha dito bem claro, não vai e não vai amaldiçoar. Ponto final. Só que Balaão vai lá e quer perguntar de novo para o Senhor, ah, Senhor, é isso mesmo? Senhor, mas é assim mesmo? Por quê? Porque o coração de Balaão já estava aí caindo naquelas honrarias, riquezas que Balaque estaria ofertando. Isso é um erro, pessoal. Isso acontece comigo, com você, porque o diabo ele vai nos tentar. Ele vai colocar na nossa vida, não, mas peraí, ó, você pode isso, você pode aquilo. Não, você pode dessa forma, desse jeito. E não é assim que funciona, gente. A gente tem que ficar ligado, a gente tem que ficar realmente com a mente aberta para receber essas informações, essas situações e buscar ao Senhor verdadeiramente. Deus falou uma vez, tá falado e ponto final. E o que vai acontecer? Deus vai falar para ele assim, ah, então tá bom, já que você quer ir, vai, só vai. Sabe aquela coisa assim, ó, vai, tá bom, vai lá. E Deus permite mesmo, ele vai. Só que no caminho aí acontece a história da jumenta, né, que ele tá na sua jumenta, o anjo do Senhor aparece, Balaão não enxerga, mas a jumenta enxerga. E aí Balaão bate na jumenta, que saiu do caminho, depois o anjo aparece de novo, bate mais uma vez, por 3 vezes vai bater na jumenta. Até que realmente chega num beco sem saída, e ali o Deus abre a boca da jumenta e fala com ele, ó, por que você está me batendo? Eu nunca fiz isso com você, por que você está me batendo agora? E eu imagino ali, né, que ele ficou um pouquinho assim, né, mas como você está falando, né? E aí ele fala assim, ah, você fica saindo do caminho, você quer me prejudicar, poxa vida, não sei o quê. Mas aí o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Aí caiu ali no chão, né? Ficou assim, ah, eu pequei, é isso, é aquilo, não tinha visto, tal, não sei o quê. Mas aí Deus dá uma dura nele, fala assim, olha, até um animal irracional conseguiu me ver, conseguiu me enxergar, conseguiu ver o que eu tô falando, o que eu já tinha falado, e você, por essa intenção maligna no seu coração, de querer aí os bens, essas honrarias que ele tá te oferecendo, você negou, você realmente aconteceu isso. Agora você vai, mas você vai falar tudo que eu falar. Então, pessoal, essa é uma lição muito importante para nós. Não misturar o evangelho com os nossos desejos. Ah, não, eu quero isso, ó, aqui tá, abriu uma brecha aqui, ó, eu vou receber isso aqui, eu vou pegar isso aqui. Não, mas ó, não é assim que funciona. Ah, Deus, ó, mas o Senhor falou, mas não pode. Não, para de negociar com Deus. Deus falou, tá falado. A palavra de Deus não muda. Ela é imutável, ela não muda. Então a gente precisa entender isso, pessoal. Deus já falou coisas no seu coração, Deus já colocou planos para você, e se você começar a mudar, vai ter problema. Tá bom? Cuidado com isso aí.
No capítulo 23, a história continua, a gente vai focar nisso também. Um grande abraço, Deus abençoe.